Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol. Eu quero falar um pouco mais sobre ainda os desdobramentos da entrevista que fiz com o Klaus Câmara aqui no canal, falando sobre a cláusula que impediu que o Grêmio tivesse 2 anos de contrato com o Thiago Neves e tivesse a condição de rescindir esse contrato. Por que eu estou voltando com esse assunto? Porque quando eu fiz a entrevista com o Klaus, eu fiz um vídeo mais longo e algumas pessoas, alguns inscritos, alguns torcedores não entenderam muito bem o contexto de como o Grêmio agiu. E é sobre isso que eu quero falar a partir de agora, principalmente da habilidade que teve o CEO do Grêmio, Carlos Amodeu, para sugerir uma cláusula que possibilitou ao Grêmio romper esse contrato com o Thiago Neves ainda nessa primeira temporada e evitar que ele pudesse renovar por um segundo ano. Dá um like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha aí, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Deixa eu explicar para vocês como é que aconteceu, tá? Quando o Klaus Câmara foi a Belo Horizonte para definir o contrato com o Thiago Neves, ele já tinha um acerto com o Thiago Neves lá de 2 anos de contrato. Quando o Klaus Câmara chama numa videoconferência o presidente Romildo Bolzan Júnior e o CEO do Grêmio, Carlos Amodeu, o Carlos Amodeu, e aí é uma informação que eu tenho, o Carlos Amodeu era contrário à contratação do Thiago Neves, porque o Thiago Neves já vinha sendo tentado pelo Grêmio pela 3ª vez, porque teve um primeiro momento em que se cogitou a possibilidade do Grêmio contratar, depois a possibilidade de uma troca envolvendo o Luan, lembram disso? E aí nessa 3ª vez ele estava livre no mercado, e como o Klaus Câmara sabia que ele tinha um acerto já com o Internacional, ele viria a Porto Alegre para assinar com o Inter, o Klaus foi a Belo Horizonte e sentou com o Thiago Neves. Só que o Klaus tinha definido acertado um contrato com o Thiago Neves e com o empresário do jogador de 2 temporadas, de 2 anos. Quando chega essa videoconferência, o Carlos Amodeu, repito, que eu tenho uma informação que era contrário à contratação do Thiago Neves, o Carlos Amodeu acaba sugerindo uma cláusula. Peraí, o Thiago Neves vinha de um tempo parado, o Thiago Neves vinha de uma briga jurídica com o Cruzeiro. 2 anos diretamente para um jogador que tecnicamente era indiscutível a qualidade dele, mas que se tinha dúvida quanto ao comprometimento, então o Carlos Amodeu, CEO do Grêmio, sugere essa cláusula. Vamos colocar uma cláusula de produtividade em que, claro, ele não precisa jogar como titular, não, mas ele tem que estar à disposição do Renato. Naturalmente, ele estando à disposição, o que se entendia? Que isso automaticamente levaria o Thiago a estar bem fisicamente. E dessa maneira protegeria o Grêmio com essa cláusula. Pois bem, isso acabou acontecendo. Então, senhores, quando eu trouxe essa informação, e o lado do Klaus Câmara confirma isso, que essa cláusula foi sugerida pelo Carlos Amodeu, eu trouxe uma informação relatando as falas do Klaus Câmara, ex-diretor executivo de futebol do Grêmio. Mas muitas pessoas não se apegaram nisso. Ficou claro no vídeo anterior. A cláusula que o próprio Klaus diz que foi sugerida pelo Carlos Amodeu, CEO do Grêmio, acabou salvando o Grêmio de uma situação pior, de um prejuízo maior, porque senão teria o Grêmio nesse momento 2 anos de contrato diretamente com o Thiago Neves. Então muita gente não entendeu dessa maneira. Mas se fez uma cláusula maquiada? Não. É justamente o contrário. O contrato era de 2 anos e a sugestão do Carlos Amodeu, vamos fazer o seguinte, coloca uma cláusula de produtividade, se ele atingir essa cláusula, aí naturalmente ele renovaria por um 2º ano, mas tendo a possibilidade de que ele não atingisse essa cláusula. Seguimos. Aí acontece o seguinte, depois que eu trouxe essa informação, que vazou tudo na imprensa, a maneira que era o contrato e tal, uma pressão tremenda, o Renato tentando colocar o Thiago Neves no time, inclusive tinha sido titular contra o Sport Recife, mas ele não rendendo aquilo que se imaginava e que se esperava dele, vem a decisão por parte do presidente Romildo Bolzan Júnior de rescindir o contrato do Thiago Neves, de anunciar para o jogador o desligamento. A missão de anunciar para o jogador, de comunicar ao jogador do desligamento, pelo que eu busquei de informação, caberia ao Klaus Câmara. Então o Klaus Câmara teria que comentar, teria que chamar, comunicar o jogador que ele teria o seu contrato rescindido. Vocês vão lembrar agora que neste mesmo dia o Thiago Neves ele foi para as redes sociais e deixou muito claro que ele ainda não tinha sido comunicado, que ele não sabia de nada, que ele continuava sendo jogador do Grêmio, e lá no final, inclusive, ele dá uma cutucada dizendo que a maneira que a direção estava tratando ele era uma maneira varziana. A partir desse momento, com a comunicação do desligamento dele, se notou 2 situações no Grêmio. Primeiro, agora é preciso fazer um acordo com o Thiago Neves, porque a maneira em que ele
teria que ter sido comunicado e não foi comunicado pelo diretor executivo de futebol, Klaus Câmara, no entendimento do Grêmio, provavelmente renderia uma ação, uma reclamatória judicial por parte do jogador. A partir desse momento, se tem uma certeza no Grêmio de que houve má execução do anúncio do desligamento do jogador por parte do Klaus Câmara. E aí o presidente Romildo Bolzan Júnior aciona o CEO Carlos Amodeu e comunica: a partir de agora você está autorizado a buscar um acordo com o jogador para evitar ali na frente um processo, uma reclamatória trabalhista do Thiago Neves. E então é o que faz o Carlos Amodeu, senta lá com os representantes do Thiago Neves, deixa tudo equalizado e nesse momento o Thiago Neves tem valores a receber do Grêmio automaticamente, porque o Grêmio estava fazendo uma rescisão de contrato, todo mundo já sabe os termos do contrato, e automaticamente evitou que o Thiago Neves pudesse cobrar futuramente o Grêmio numa causa de justiça. Bom, a informação que eu estou trazendo é informação minha, tá? Por exemplo, a questão de como foi conduzida e a sugestão da cláusula, para deixar muito claro, eu trouxe a informação da cláusula, isso gerou uma confusão geral, mas o meu trabalho era trazer a informação que causou a rescisão de contrato do Thiago Neves. Aí o que eu tenho que fazer? Buscar todos os lados. Eu fui ouvir o Klaus Câmara e o Klaus Câmara confirma que essa cláusula de renovação automática com produtividade era uma ideia do diretor, do executivo, do CEO do Grêmio, Carlos Amodeu. E aí eu conversei com o Carlos Amodeu e ele confirmou. Realmente ele sugeriu, com essa ideia de tentar blindar, proteger o Grêmio, porque o Grêmio teve a possibilidade, a partir da cláusula proposta pelo Carlos Amodeu, inserida no contrato, que já era de 2 anos, o Grêmio conseguiu romper esse contrato no primeiro ano, porque o contrato já estava idealizado por 2 anos, palavras do Klaus Câmara e palavras também do Carlos Amodeu. Aí eu tenho uma outra informação. Repito, já falei aqui, repito, o Carlos Amodeu sempre foi contrário à contratação do Thiago Neves. Então, nesse momento, até pelo que eu tenho de informação, o único clube dos que o Thiago Neves passou que ele não acionou na justiça foi justamente o Grêmio, a partir desse anúncio de desligamento, que o Grêmio entendeu como uma má execução por parte do Klaus Câmara, e isso também pesou para que o Klaus Câmara fosse desligado alguns dias depois da direção executiva de futebol do Grêmio. Aí o presidente aciona o Carlos Amodeu vai até os representantes do jogador e faz um acordo para que o Thiago Neves siga recebendo parceladamente e evite uma reclamatória, um processo judicial futuramente para o Grêmio. Tá bom, galera? Abraço todo mundo aí destacando, né? Querendo ou não, tá confirmado. A mesma coisa que o Klaus tinha dito, confirmou o Carlos Amodeu. Sim, a cláusula foi sugestão do Carlos Amodeu, CEO do Grêmio, justamente para tentar, de alguma maneira, proteger o Grêmio. Não faz o contrato diretamente por 2 anos. Faz esse contrato com 1 ano, com uma cláusula de produtividade, e aí dava tempo do Grêmio poder agir, e assim como acabou agindo e rescindindo o contrato do Thiago Neves. Tá bom, galera? Imagino que agora tá um pouco mais separada as situações, porque muita gente confundiu quando eu trouxe a informação do Klaus. Ou seja, eu trouxe a informação do contrato, eu ouvi o Klaus Câmara e eu ouvi o CEO do Grêmio, que é o Carlos Amodeu, ou seja, todas as partes envolvidas aqui no canal foram ouvidas. Abraço todo mundo aí, dá o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações, tá bom? Abraço todo mundo aí, até daqui a pouco.